Bom dia, paz do Senhor, povo de Deus, passando aqui para deixar uma rápida palavra da parte de Deus para as nossas vidas, né? Aqui em casa, cuidando das coisas, em casa, confinado, mas crendo aí na misericórdia de Deus. Eu queria deixar uma palavra de Deus para a sua vida, que está no livro de 2 Reis, capítulo 4, né? Vamos ver aqui a partir... aqui no 26, que é o que mais me chama a atenção. Agora, pois, corre-lhe ao encontro e diz-lhe: vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? E ela diz: vai bem. E algumas versões diz: vai tudo bem. Nós estamos vendo aqui a palavra da Sulamita, daquela mulher que não tinha filhos, né? E que o profeta profetizou na vida dela que ela ia ter um filho, e ela teve um filho. Depois de algum tempo, a criança, já aproximadamente talvez com seus 10, 11, 12 anos, não se fala direito, mas já disse que era um menino que estava ali com o pai, sentiu uma dor muito forte, e trouxeram o menino para a mãe, para que a mãe pudesse cuidar. E quando o menino veio para casa, a mãe tentou, fez tudo o que podia, e o menino morreu. A Bíblia diz que ela colocou o menino no quarto, fechou a porta, foi até o seu marido, pediu um dos seus servos, que ele cedesse um dos seus servos para acompanhar ela numa viagem. E ela não disse para o marido, né, o que tinha acontecido. Ela não se desesperou. Só Deus sabe, dentro da sua alma, dentro do seu íntimo, o que ela estava vivendo. Com certeza não era fácil. Ela tinha acabado de perder o filho, mas ela estava ali, ela se aquietou, ela ficou, de certa forma, tranquila. E o que me chama a atenção nisso, irmãos, eu sempre prego e falo sobre isso, que aquela mulher, na minha visão, ela se calou porque a angústia dela já era muito grande, né? A dificuldade que ela estava vivendo já era grande, e ela não queria perder o restinho de fé que ela ainda tinha, o fio de fé que ela tinha dentro dela. O que isso me chama a atenção para os dias de hoje? Às vezes a sua fé já é pouquinha, às vezes você já é uma pessoa tendenciosa a ser nervosa, a não acreditar muito nas coisas, a não acreditar na providência de Deus, a não acreditar na proteção de Deus. E você fica se enchendo de informações de um lado, um diz uma coisa, outro diz outra, e você acaba se desesperando, né? Eu fui até mal interpretada por algumas pessoas por falar, né? Eu não tenho medo, não vou mentir, eu não tenho medo da doença, também não afronto. Uma coisa é você afrontar, porque a Bíblia diz que a gente não deve tentar a Deus. Outra coisa é você estar dentro de casa, né? Numa cidade que não tem ninguém com a doença até o momento, e você ficar apavorado, sem dormir, sem comer, certo? Crente, conhecedor da Bíblia, sabendo que a nossa pátria não é aqui e que um dia nós vamos ter que partir daqui, ou depois que morrer, porque todo mundo vai morrer, ou então arrebatado quando Jesus vier buscar a igreja. Então eu não afronto, mas eu não estou desesperada, porque se ela vier a bater na minha porta, for da vontade de Deus, eu não vou poder impedir, mas clamo a Ele todos os dias por misericórdia, principalmente pelas pessoas mais idosas, que é a área de maior risco, né? E que Deus possa nos proteger. Mas o que Deus colocou no meu coração foi que você, que já tem a sua fé pouquinha, e você já é uma pessoa mais debilitada, porque a Bíblia fala daqueles que são mais fracos na fé, que se desesperam até por causa de naturezas emocionais, tem pessoas que emocionalmente são mais frágeis. Se você tem essa tendência, então para de ficar ouvindo o que você não tem condição de ouvir. Aquela mulher, ela ficou calada, ela não disse para ninguém o que ela estava vivendo, porque ela já estava no seu limite. Se ela escuta alguém dizer assim, sim, o menino morreu, não tem mais jeito, ali para ela seria o fim. Ela iria desistir de ter ido clamar àquele que podia fazer alguma coisa por ela, que era o profeta, que era a representação de Deus na terra, que era alguém a qual tinha comunhão com Deus. Então ela preferiu não dizer nada, porque ela, na visão dela, ela não tinha estrutura. Preste atenção nisso aí. Na visão dela, ela não tinha estrutura para uma palavra mal, para uma notícia ruim. Ela não tinha estrutura para ouvir, olha, não tem jeito. Então, se você não tem estrutura para escutar notícia ruim, não escuta. Tá certo? Ah, irmão, eu quero ficar informado. Para quê? Olha, irmão, se você entrar na internet, você vai ouvir médicos formados, renomados, dizendo uma coisa. E outros também formados, renomados, dizendo outra coisa totalmente ao contrário. Certo? Então, entre eles mesmos, muitos deles se contradizem
em questões acerca desse vírus. Então não adianta você escuta de um, ai, vai morrer todo mundo, aí você escuta de outro, não é tão perigoso. É melhor você ficar dentro de sua casa, como foi determinado pela saúde, tá certo? Ficar dentro de casa, não ficar afrontando, mas confiar. Né? Em vez de você ficar olhando notícia ruim, eu até fui mal interpretado, eu digo, vamos ler a Bíblia, né? Vamos ouvir um hino, vamos ouvir uma pregação, porque tem gente, irmãos, que passa o dia todo na internet só vendo vídeo de gente de famílias, de pessoas que morreram, de países, vendo notícia ruim e se alimentando disso, se você não tem estrutura. Você não tem estrutura para isso, tá certo? E você está cada vez mais se afundando. Daqui a pouco a doença não bate na tua porta, mas você vai ficar depressivo, você vai morrer até de outra coisa, tá? Então é melhor fazer como a Sulamita. Se você não tem estrutura para ouvir, não tem mais jeito, fique calado, tá certo? Vá atrás da sua peleja no joelho e confiando naquele que pode. Que o Senhor pode todas as coisas. Então, aquele que não tem estrutura para ouvir notícias ruins, se afasta delas. Isso não é pecado. Porque lá em Jeremias, lá no livro de Lamentações diz, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Não é pecado você trazer à sua memória o que lhe dá esperança, você pensar que isso vai passar porque ainda não é o fim. Jesus falou sobre isso, mas não é chegado o fim, ele ainda não está voltando. E se fosse, né? Nós estamos esperando a vinda dele. Se fosse o fim, se Jesus estivesse voltando, então nós como cristãos devíamos estar felizes, porque nós sabemos que o nosso futuro não é aqui, tá bom? Então, fica tranquilo, procura não se alimentar de notícias que você não tem estrutura, tá bom? Deus te abençoe e tenha um bom dia na presença do Senhor.